divisão, matéria que foi dada no centro de mídia. Quem não acompanhou no centro de mídia, aproveita para tirar as dúvidas nessa videoaula, tá bem? Meiose também é uma divisão celular. É responsável pela formação de gametas nos animais. Ou seja, sem ela não existiria ovócito, espermatozoide e nem fecundação. Além dos animais, também podemos encontrar esse processo de divisão celular em fungos, protozoários, algas e plantas. A meiose e a mitose são um processo de divisão celular que serve para compreender o processo de divisão nas células, fundamental para a compreensão de diversas condições, como doenças, por exemplo. O que é meiose propriamente dito? É um tipo de celular no qual uma célula sofre duas divisões contínuas, gerando ao processo final 4 células filhas, geneticamente diferentes e com metade do número de cromossomos da célula que as originou. Por causa disso, é chamada de divisão reducional. Tudo acontece através de uma única duplicação cromossômica, seguida de duas divisões nucleares. Em animais, por exemplo, o processo acontece nas gônadas e resulta na formação dos gametas, células reprodutivas. A meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, a gente vai dividir em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Só que na meiose 1, a etapa mais importante é a prófase 1, pois ela contém 5 etapas antes de chegar na metáfase. As etapas da prófase 1 é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a última que é a diacinese. Então, a gente vai falar, vou mostrar aqui, ó, bem pertinho para vocês entenderem. A gente tem a célula, que contém toda a estrutura de uma célula, a carioteca, que é a membrana que protege o núcleo, e o DNA dentro do núcleo, certo? Tá aqui os centríolos, que farão parte da divisão celular. Então, inicia a separação dos centríolos. São 2. Cada um vai para um lado da célula. Essa etapa a gente chama de leptóteno. Na etapa zigóteno, já vai haver a formação dos fusos acromáticos e emparelhamento dos cromossomos. Então, cada cromossomo vai ficar um do lado do outro e os centríolos vão para o lado da célula, começando a formar os fusos mitóticos. No paquíteno, os cromossomos já estão no meio da célula, os centríolos já estão preparados, já começaram a formar os fusos mitóticos, certo? No diplóteno, que é um dos processos mais importantes da meiose, porque é onde vai ocorrer o processo chamado de crossover. O que é isso?
Cada cromossomo aqui vai pegar um pedaço do cromossomo do outro. Então aqui na última aqui dá pra gente ver direitinho. Então a gente tem aqui, ó, o cromossomo vermelho pegou um pedaço do cromossomo azul. A mesma coisa acontece com o cromossomo azul, pegou um pedaço do cromossomo vermelho. Entre o cromossomo vermelho e azul tem uma união. Essa união a gente chama de terminação de quiasma, que é o finalzinho da diacinese. Então é aqui que acontece a mistura de DNA, a mistura de característica, onde o indivíduo vai receber características específicas da mãe, características específicas do pai, tudo misturado. Então, o pai tem um DNA, a célula paterna tem o DNA, a célula materna tem outro DNA, e no final vai ter uma célula totalmente diferente das iniciais. Então, aqui, ó, leptóteno, ocorre a condensação dos cromossomos e a formação dos cromômeros, região mais condensada dos cromossomos. O zigóteno inicia o apareamento dos cromossomos homólogos às sinapses. O paquíteno é quando os cromossomos estão mais condensados e pareados, o que pode ser chamado de bivalente ou tétrade. Ocorre então os crossover, troca de pedaços entre cromossomos homólogos. O diplóteno, os cromossomos começam a se separar, permanecendo unidos apenas no quiasmas, região onde ocorre o crossover. Finalizando a diacinese, os centrômeros migram para os polos da célula e formam as fibras do fuso, o nucleolo e a carioteca desaparecem. Então, vem para a segunda fase da meiose 1, que é a metáfase 1. A metáfase 1 ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos nas regiões equatorial da célula. Então, ele vai todinho para o meio da célula, tá? Esses vão ficar pareados na mesma disposição. Se vocês conseguirem olhar aqui, eu vou até aumentar de novo, para vocês olharem os crossover que ocorreu. Ó, o vermelho tem um pedaço do azul e o azul tem um pedaço do vermelho. Essa união aqui a gente chama de quiasma. Tudo bem? Então, ó, aqui embaixo, o cromossomo já se separou do quiasma e eles vão ficar no meio da célula. Na anáfase 1, as fibras do fuso sofrem um encurtamento e os cromossomos homólogos são separados para os polos da célula. Então, cada um desses cromossomos vai vir para cá, puxado pelos fusos mitóticos. Finalizando com a telófase 1, vai acontecer o encurtamento e o estrangulamento da célula, acontecendo a citocinese, formando duas células diferentes da inicial. Ainda não terminou. Então, esse aqui é a meiose 1. Tudo bem? A célula vai passar pela intérfase, assim como ocorre na mitose. Então, as etapas da intérfase é o G0, G1, S e G2. Quando a célula está em repouso, se preparando para a próxima divisão. Vamos para a segunda fase, meiose 2. Na meiose 2, ela é parecida com a mitose. Ocorre exatamente parecido. Então, na prófase 1, cada célula filha inicia a formação dos fusos e nucleolo e a membrana nuclear desaparece. Os centríolos se duplicam e se dirigem para os polos, os cromossomos se movimentam para a região equatorial. Então, acontece exatamente como a mitose. Então, tá aqui. O centríolo vai para cada parte da célula, acontece a formação do fuso mitótico, a carioteca desaparece, o nucleolo também que está aqui dentro. Na metáfase 2,
Os cromossomos já estão no centro da célula. Cada cromátide irmã está ligada ao fuso mitótico pelo centrômero, certo? Que será levado até o polo da célula. Na anáfase, cada cromossomo irmão vai ser levado para o centro da célula, finalizando com a telófase, que é a separação total de novo, a citocinese, dividindo a célula novamente. Ó, vou dividir aqui, ó, para vocês entenderem. Então, cada parte aqui vai virar uma célula, que é o que acontece aqui embaixo, ó. Tudo bem? Esse é parecido com a mitose. Então, lembrando que vocês podem acessar esse site. Lá no YouTube também tem